Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos falar sobre a disputa pela água no Oriente Médio. Vamos levar em consideração que o Oriente Médio, uma região aí com bastante escassez hídrica, ou também chamado de estresse hídrico. Existe uma demanda muito grande pela água potável na região, que acaba não tendo aí de uma maneira condizente com outros lugares do planeta. Só para a gente fazer um paralelo aqui, no continente americano, cerca de 40% de toda a água do planeta está por lá. Porém, a população do continente acaba não sendo aí também proporcional a essa quantidade de água. Já na região do Oriente Médio, temos uma grande população onde essa proporcionalidade de água acaba não sendo bastante aí real, bem organizada. Assim, existem diversos problemas relacionados aí ao domínio desses recursos hídricos na região. Importante lembrar que, apesar de toda a região aí dos países do Oriente Médio são extremamente ricos em petróleo, eles são pobres em água. Essas nações, então, acabam sofrendo sérios problemas relacionados à questão de água e problemas relacionados à geopolítica. A água acaba sendo um fator extremamente importante na questão dos recursos naturais. E isso acaba gerando diversos conflitos na área. Vamos levar em consideração dois espaços aqui do Oriente Médio. O primeiro envolvendo a região do Iraque e toda a sua vizinhança, digamos assim, todos os países que estão nos seus arredores, e também na região da Palestina, da Jordânia e da Síria, onde temos ali também outro problema relacionado à água. Começaremos aqui pela região do Iraque. O Iraque acabou formado aí nas margens, próximo aí dos rios Tigre e Eufrates. O rio Tigre e Eufrates é uma das principais áreas do mundo onde surgiram os primeiros assentamentos humanos. As primeiras cidades do mundo acabaram surgindo nas margens dos rios Tigre e Eufrates, onde atualmente nós temos o Iraque. Essa região, ao longo de muito tempo, serviu para agricultura, assentamentos, formação de cidades, organizações. O Império Persa da região também foi muito importante. Porém, com o tempo, percebe-se então que outros países da região acabam também tendo essa necessidade da utilização desse rio para fins de abastecimento hídrico. Os fatores aqui importantes na região é que esse rio, o rio Tigre e o rio Eufrates, eles surgem aqui, ó, na Turquia e na Síria. E devido às necessidades destes países, dos turcos e dos sírios, acabam aí criando áreas de irrigação, de desvio desses rios, que acabam aí interferindo na quantidade de água que chega na região aqui, principalmente de Bagdá. Isso acaba sendo um grave problema geopolítico, uma vez que o rio nasce num país e acaba tendo a sua foz em outro, passando por diversas áreas, acaba tendo que criar condições de uso compartilhado das águas. Pois imagine se na região da Síria acaba sendo desviado o rio para a organização da agricultura, por exemplo, numa quantidade em que a evapotranspiração das plantas e a própria água do rio acaba evaporando a ponto de não chegar nessa região de uma maneira condizente, de uma maneira aí, abundante, a ponto de gerar aí o abastecimento dos iraquianos. Essa situação da utilização das águas na região das nascentes passa a ser um grave problema político na região. Assim como na Síria, o rio Eufrates, o rio Tigre também na Turquia é bastante utilizado para a agropecuária. E o uso desordenado, descontrolado de tudo isso acaba gerando graves problemas, principalmente na cidade de Mossul, de Samarra e a própria capital, Bagdá, que temos aí grandes concentrações populacionais e, consequentemente, acabam tendo aí problemas relacionados à disponibilidade da água potável na região. Nessa situação, acaba tendo aí problemas relacionados ao abastecimento iraquiano, que gera diversos problemas ali devido a essa forma de organização do uso da água pela Síria e pela Turquia. Assim, a disputa pela água acaba sendo ali alvo de diversos problemas, de conflitos ali diplomáticos entre esses países. Essa região, então, por não ter aquíferos e por ter somente esses recursos, acabam sendo ali um dos principais entraves.
Além do Iraque, o Irã também acaba sendo ali uma região que acaba se utilizando dessas águas, visto que no sul do Irã acaba ali também sendo uma parte importante desse processo, uma parte ali que acaba utilizando essas águas para fins de abastecimento. Essa região passa a ter então uma importância geopolítica, visto que a escassez hídrica, ou esse estresse hídrico da região é bastante forte. Agora, mais conflituoso ainda está a região da Palestina, da Jordânia e da Síria. Nessa região passa então um rio que acaba tendo aí o principal acesso à água da região, o Rio Jordão. O Rio Jordão acaba aí saindo de áreas fronteiriças e isso acaba criando áreas ali de maior tensão geopolítica em lugares onde já acontecem aí diversos problemas relacionados aí a essa característica étnica e também de domínios de territórios entre os árabes, os palestinos, os jordanianos e também ali outras regiões como a própria Síria. Esse rio acaba tendo ali a formação de dois mares na região também. O Mar da Galileia, mais ao norte, que acaba sendo ali uma região lacustre, principalmente, uma formação ali onde acaba tendo bastante utilização de recursos pesqueiros, organização ali da utilização da água para fins de abastecimento, e a região do Mar Morto, que por ser uma região onde está já numa depressão absoluta, tem um índice de salinidade muito alto, que consequentemente acaba não sendo utilizado nessa região. Portanto, o que sobra nessa situação é onde o rio corta e passa aí tranquilamente. O Rio Jordão e seus afluentes acabam sendo alvo de disputas territoriais e também pelo acesso. É o caso de um dos principais entraves entre os palestinos e os israelenses na região do território palestino. Essa disputa entre esses grupos aí que estão buscando aí sua autodeterminação, no caso dos palestinos, e o reconhecimento, no caso do Estado de Israel, uma das principais resoluções, negociações, é justamente que os palestinos tenham acesso aos recursos hídricos, o que Israel não concorda. E isso acaba ainda gerando mais tensões nessa disputa entre israelenses e palestinos que já acontece ao longo de muito tempo. Mas outra situação acontece também com a Jordânia. A Jordânia, então, acaba buscando nela ali uma força para poder ter o uso dessas águas para irrigação, para a produção de cereais, para a produção ali de produtos mediterrâneos que acabam sendo importantes na região. E, obviamente, Israel acaba tendo também ali alguns entraves para a utilização dessas águas. É importante lembrar que, além dessa região do Rio Jordão, nós temos aquíferos aqui na região de Israel, que também acabam sendo importantes para a utilização dessas águas. Até que ponto esses aquíferos são importantes e utilizáveis, seja para o povo de Israel, seja para os palestinos. Então, a disputa pela água, pelo controle desse recurso natural, é um dos principais fatores de negociação que ainda não estão resolvidos para o fim dessa tensão entre palestinos e israelenses. Uma situação que acaba acontecendo, principalmente com o povo israelense, em áreas onde acabam não tendo aí esse acesso direto aos recursos hídricos, foi aí a solução de criação de usinas de dessalinização da água. Eles pegam a água do mar e, nessa captação, fazem aí um processo de destilação simples, ou seja, tira o sal da água para a utilização aí para a sua população. Acontece que esse processo envolve o uso da energia e o acesso à água, a distribuição dessa água passa a ser muito caro. Então, ao acesso às reservas naturais de água potável acabam sendo muito mais importantes. Apesar deles terem a tecnologia o suficiente aí para fazer a dessalinização, as áreas naturais acabam ainda tendo essa força geopolítica de controle na região. Basicamente, a água nessa região é um dos principais recursos que acontecem nos principais conflitos. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!